O ser humano é um ser social, e isso significa que ao longo da sua vida ele vai estabelecer relações com outros seres humanos. Muitas vezes essas relações são movidas por interesses próprios de cada parte envolvida na relação. E como é natural, muitas vezes podem surgir conflitos de interesses nessas relações. Havendo conflito de interesses, existe necessidade de resolver tais conflitos. Às vezes é possível resolver tais conflitos de forma amigável e pacífica, sem intervenção de terceiros. Mas há casos em que o conflito é tão grande que pacificamente não é possível resolver. Se calhar porque as partes envolvidas no conflito não cedem uma perante a outra. Há esses interesses que cada parte envolvida na relação vai procurar salvaguardar, chamaremos de direito. E sempre que uma pessoa tem um direito, as outras pessoas têm o dever de respeitar o direito daquela pessoa. Poderá existir conflito de interesse, por exemplo, na situação em que duas pessoas diferentes se julgam titulares do mesmo direito. Imagina que duas famílias alegam que têm o direito sobre uma determinada terra e nenhuma das famílias cede perante a outras. Nessas situações, estamos claramente perante uma situação de conflito de interesses. E o objeto desse conflito será aquele direito que cada uma dessas famílias vai alegar que tem relativamente àquela terra. Se nenhuma dessas famílias cede perante aquele direito que se julga titular, aquele conflito terá que ser resolvido por uma via não pacífica. E é daí que nasce o processo civil. O artigo 1º do Código de Processo Civil proíbe que as pessoas utilizem a sua própria força para assegurar um direito que julgam-se titulares. Assim, a nenhuma daquelas famílias será permitido utilizar a própria força para assegurar o direito que julgam ter relativamente àquela terra em conflito. Existem casos muito específicos em que a lei permite que a pessoa utilize a própria força para assegurar ou realizar o seu próprio direito. Estamos a falar de situações de legítima defesa, ação direta, estado de necessidade, entre outras. Mas essas situações se verificam em casos extremamente específicos e obedecem a certos requisitos que a lei impõe para que se possa qualificar como uma dessas causas ou situações em que a lei permite que a pessoa utilize a própria força para assegurar o seu próprio direito. Mas e se a lei não permite que eu utilize a própria força para assegurar o meu próprio direito ou para realizar o meu próprio direito, quem vai fazer isso por mim? Essa tarefa é exclusivamente destinada ao Estado por meio das suas instituições públicas. O tribunal é a entidade competente para declarar direitos em situações concretas ou realizar coercivamente o direito também nas situações concretas. O que significa que, se tivermos um caso em que há um conflito de interesses, será o tribunal a entidade competente, a entidade idônea para dizer, no caso em concreto, qual é o direito aplicável e, se preciso, será o tribunal a dispor dos meios necessários para que o direito de certa pessoa seja realizado obrigatoriamente. E quando a lei incumbe ao tribunal essa tarefa de julgar conflitos, resolver conflitos de interesses nos casos em concreto, a lei está a materializar a garantia de acesso à justiça, por meio do acesso aos tribunais, e isso é um direito constitucionalmente garantido aos cidadãos. E essa garantia de acesso à justiça faz com que qualquer pessoa que esteja a enfrentar um conflito de interesses, que não pode ser solucionado de forma pacífica, amigável, ao apresentar este conflito ao tribunal, obtenha uma decisão do tribunal julgando aquele caso o mais rápido possível. E neste julgamento, o tribunal vai dizer qual é o direito que será aplicado naquele caso, a quem pertence esse direito e qual das partes envolvidas nesse conflito será obrigada simplesmente a se sujeitar ou a respeitar o direito da pessoa a quem for concedido. Se no exemplo que dei, o direito de uso e aproveitamento da terra for declarado a favor de uma das famílias, se chegar o momento em que essa decisão do tribunal se torne definitiva, se calhar por falta ou irrecorribilidade desta mesma decisão, então a outra família terá que aceitar que o direito pertence à família para o qual este foi declarado. E alguém pode estar a se perguntar, se a garantia do acesso à justiça implica que as decisões dos tribunais sejam tomadas o mais rápido possível, por que que os processos judiciais levam tanto tempo? Essa pergunta tem a sua razão de ser. No entanto, por causa de determinadas formalidades e passos que a lei obriga na autuação de processos judiciais, o processo leva o seu tempo sim. E o legislador pensou nisso.
Exatamente por isso, ele colocou determinados mecanismos que fazem com que durante o tempo em que o processo está em andamento, a pessoa interessada possa obter do tribunal uma decisão provisória sobre aquele assunto. Isso quando algumas circunstâncias ou requisitos legais sejam verificados. Estamos a falar aqui das providências cautelares. Em aulas posteriores nós iremos explicar o que são providências cautelares, para que servem e quais são os requisitos para que essas providências sejam decretadas. Uma das razões pelas quais a lei proíbe que a pessoa utilize a sua própria força para assegurar ou fazer realizar o seu próprio direito é que muitas vezes você pode pensar que tem um direito numa determinada situação que na verdade você não tem. Então precisa ser uma instituição pública munida ou dotada de competência para tal a julgar o caso e decidir se perante aquela situação em concreto você tem de fato ou não o direito que você se julga titular. E como é que você pode apresentar esse conflito perante o tribunal? Você pode fazer isso através de uma ação judicial. A ação judicial será o mecanismo através do qual você vai levar ao conhecimento do tribunal uma determinada situação para a qual você quer que o tribunal decida ou julgue o seu mérito. Imagina que alguém esteja a ocupar um determinado espaço e você se julga titular do direito de uso e aproveitamento daquele espaço. Pretende que o tribunal reconheça esse direito. O mecanismo que você vai utilizar para obter essa decisão do tribunal que de fato reconhece que você é o titular do direito de uso e aproveitamento sobre aquela terra será a ação judicial. E a lei diz que para todo o direito existe uma ação judicial que se destina a fazer reconhecer aquele direito em juízo ou a obter do tribunal os meios necessários para realizar aquele direito forçosamente ou coercivamente. E dessa disposição nós podemos entender que você pode recorrer ao tribunal em processos judiciais de natureza civil com duas possíveis pretensões. Você pode recorrer ao tribunal visando que o tribunal emita uma decisão no sentido declarativo. Nesse sentido, o que você quer do tribunal é apenas o posicionamento do tribunal em relação a alguma situação. Você quer a declaração ou o posicionamento do tribunal sobre um determinado direito ou fato que você alega. Quando é nesse sentido, você pode pedir três coisas diferentes ao tribunal. Numa situação, você pode pedir que o tribunal apenas se posicione relativamente à existência ou não de um direito ou de um fato. Neste caso do direito de uso e aproveitamento da terra, você apenas recorreu ao tribunal para que o tribunal decida a seu favor em relação àquele direito de uso e aproveitamento de terra. Você vai ao tribunal e quer que o tribunal diga que sim, de fato existe um direito de uso e aproveitamento sobre aquela terra e esse direito incide sobre si ou recai a seu favor. Por outro lado, você pode recorrer ao tribunal pedindo que a decisão do tribunal seja negando um direito ou um determinado fato invocado ou alegado por certa pessoa. Essas são as chamadas ações declarativas de simples apreciação, que podem ser no sentido positivo ou no sentido negativo, de acordo com os exemplos que estava aqui a dar. Agora, imagina que uma pessoa que tenha perdido a direção da sua viatura vai embater contra o seu muro e destrói o muro. Numa tentativa de resolução pacífica não se teve um entendimento desejado. Neste caso, você pode recorrer ao tribunal e intentar uma ação declarativa de condenação. Aqui, você vai estar a pedir para que o tribunal condene aquela pessoa a reparar os danos que causou à sua pessoa, a sua esfera patrimonial. As ações declarativas também podem ser constitutivas. E nos termos da lei, a ação declarativa constitutiva visa a obter do tribunal uma decisão que autorize a mudança na ordem jurídica. Por exemplo, se tem a sua casa num terreno que não tem contato direto com a estrada, é possível que você peça que o tribunal lhe constitua uma servidão de passagem para que nos outros terrenos você tenha o direito a uma pequena parte que vai lhe permitir ter o contato com a estrada. Essas ações declarativas pressupõem que na situação jurídica em concreto, no litígio, naquele conflito de interesses, ainda não haja declaração daquele direito. Exatamente por isso que se deve recorrer ao tribunal para que o tribunal defina, no caso em concreto, qual é o direito aplicável, a quem este direito beneficia, qual é a parte que deve se sujeitar perante o direito da outra parte, entre outros. Mas existem situações em que a lei, de uma forma prévia, já define o direito para o caso concreto.
Nestas situações, o direito já está declarado e não se precisa recorrer ao tribunal para que este tribunal declare novamente aquele direito. Se forem observados alguns requisitos que a lei obriga, já se pode recorrer ao tribunal não mais para pedir que o tribunal defina o direito ao caso em concreto, e sim para que o tribunal apenas realize forçosamente aquele direito. Aqui vai se recorrer ao tribunal para que o tribunal disponibilize os meios para que aquela obrigação seja obrigatoriamente cumprida. Imagina numa situação em que alguém está a dever e essa pessoa faz uma declaração reconhecendo que está a dever e assina. Na declaração, a pessoa não reconhece apenas que está a dever, mas fixa lá o quantitativo e até quando deverá proceder ao pagamento. Se naquela data a pessoa não proceder ao pagamento, você pode, por meio daquela declaração, ir diretamente ao tribunal, não pedindo para que o tribunal reconheça que de fato tal fulano está a dever, mas sim para que o tribunal utilize a força para obrigar aquela pessoa a pagar aquela dívida, ou nomeie alguns bens que vão responder pelo pagamento daquela dívida. Esse tipo de ação que permite que tudo isso aconteça não é uma ação declarativa, é uma ação executiva. É uma ação executiva porque se destina a obter do tribunal os meios necessários para executar o devedor pelo cumprimento da obrigação. Agora, para que seja possível intentar uma ação executiva, a lei obriga que exista um documento que chamamos de título executivo. Este título executivo deverá obedecer a determinados requisitos fixados para a lei para que seja válido e eficaz. Mas sobre os títulos executivos, sobre as ações executivas, iremos falar com mais afinco em aulas posteriores. Agora, independentemente de qual tipo de ação tiver que se intentar, quer seja declarativa ou executiva, existem alguns pressupostos que devem se verificar. O primeiro desses pressupostos é o que chamamos de personalidade judiciária. A personalidade judiciária é definida pela lei como a susceptibilidade de se ser parte. E o que é isso de ser parte? Quando se intenta uma ação, existe quem vai intentar uma ação e contra quem vai ser intentada tal ação. Essas pessoas são as chamadas partes da ação. E a personalidade judiciária vai ser a susceptibilidade de se ser parte, ou seja, a susceptibilidade de se poder ser parte numa determinada ação judicial. E a lei ainda diz que quem tem personalidade jurídica tem personalidade judiciária, o que nos leva a procurar entender quem, nos termos da lei, tem personalidade jurídica. E por lei, tem personalidade jurídica quem teve o nascimento completo e com vida. Se for uma pessoa singular ou uma pessoa natural, ou se forem pessoas coletivas, por exemplo, sociedades, associações ou fundações, quando essas sejam legalmente reconhecidas, também adquirem personalidade jurídica. E se tem personalidade jurídica, também tem personalidade judiciária. Ou seja, quando forem pessoas naturais, quem teve o nascimento completo e com vida, e quando forem pessoas coletivas, aquelas que foram devidamente reconhecidas, têm personalidade jurídica, o que lhes faz ter personalidade judiciária e poderem ser partes num determinado processo. Então a lei permite que uma criança de 1 ano, de 6 meses, de 2 meses, possa ser parte num processo judicial. Ou seja, a criança de 6 meses pode processar uma pessoa, mas também a criança de 6 meses pode ser processada por uma pessoa. E nós vamos entender como isso funciona mais tarde. Para já, o mais importante é saber que quem tem personalidade judiciária pode ser parte num determinado processo judicial. É preciso saber também que a personalidade judiciária não é incumbida apenas a pessoas, quer essas sejam naturais ou pessoas singulares ou coletivas. Às vezes, objetos também podem ter personalidade judiciária, isto é, existem objetos que podem ser partes num determinado processo judicial. É o caso da herança cujo titular ainda não seja conhecido. Outro pressuposto que deve ser observado ao se intentar uma ação judicial é a capacidade judiciária. E esta é definida como a capacidade de estar por si em juízo. Uma coisa é ser parte num processo judicial e outra, bem diferente, é poder estar por si neste processo judicial, quer seja demandando, isto é, intentando uma ação contra certa pessoa, ou mesmo respondendo perante uma ação judicial contra si intentada.
Um bebê de 6 meses pode intentar uma ação judicial contra certa pessoa, mas não será aquele bebê, na sua própria pessoa, que estará a intentar aquela ação. Será aquele bebê por meio de uma representação. Será o seu pai ou o seu tutor que, em juízo, estará a representar os interesses daquele bebê naquela ação judicial. Assim, terá capacidade judiciária aquele que for susceptível de estar por si em juízo, sem necessidade de um tutor, um curador ou mesmo de ser assistido pelo poder parental. O número 2 do artigo 9 do Código de Processo Civil dispõe que a capacidade judiciária tem por base e medida a capacidade jurídica, o que significa que, para efeitos do processo judicial, terá capacidade judiciária ou poderá responder ou estar por si em juízo quem puder gerir por si só o negócio ou a questão em litígio sem precisar de uma autorização de um tutor, curador ou mesmo ser assistido pelo poder parental. Sabemos que pela lei civil atinge a maioridade aquele que perfizer 21 anos de idade. Ou seja, quem tem 21 anos de idade adquire a capacidade jurídica, consequentemente também adquire a capacidade judiciária. No entanto, se essa pessoa for interdita ou for inabilitada, essa interdição ou inabilitação também terá efeitos na sua capacidade judiciária. Se ela não pode gerir livremente a sua pessoa e bens, ela também não poderá estar por si só em juízo respondendo assuntos que têm a ver com a sua pessoa e bens. Se ela puder gerir a sua pessoa e bens com determinadas limitações, ela também terá que estar em juízo com as limitações correspondentes a essa gestão da sua pessoa e bens. Por outro lado, se por virtude do casamento uma pessoa for emancipada, ainda que não tenha atingido 21 anos de idade, ela poderá estar por si só em juízo. Então, vários fatores poderão influenciar para que uma pessoa tenha ou não capacidade judiciária e, no caso de a ter, para que esta tenha alguma limitação ou não. Se chegou até aqui é porque gostou do vídeo. Então, não se esqueça de deixar um like, se inscreva se não estiver inscrito e continuamos na próxima aula.